Se você não tem tempo de assistir os mais de 1000 episódios de One Piece, vem comigo que eu vou resumir os arcos para poupar o seu tempo. Riquezas, fama e poder. Houve um pirata que conquistou tudo que esse mundo tinha para oferecer. Esse homem era chamado de Gold Roger e ficou conhecido como o Rei dos Piratas. Antes de ser executado, ele disse as seguintes palavras: "Se querem o meu tesouro, fiquem à vontade para pegá-lo. Procurem, pois nele está tudo que esse mundo pode dar a vocês." Desde então, homens e mulheres cheios de esperança partiram em busca desse tesouro dos sonhos, em direção ao lugar chamado Grand Line, ou também como é conhecido, a Grande Rota. E assim teve início a Grande Era dos Piratas. Tudo começa com a tripulação de um navio entediada, que acaba achando um barril à deriva e o traz a bordo. Mas logo são surpreendidos por um navio pirata que estava à espreita. Enquanto isso, no interior do navio, acontecia um baile, e lá estava essa Ruivinha, que é um dos personagens dessa história. Mas o navio foi atacado por Alvida, a pirata que auto se denomina a mulher mais bela de todos os mares. Os piratas invadem o navio, menos Kobe, que é um moleque covarde. Mas Alvida dá um pequeno incentivo a ele. Enquanto os piratas atacam, a Ruivinha se revela uma gatuna. Kobe, que estava explorando o navio, acaba achando o barril que eles encontraram à deriva. A ladra então entra no navio para procurar o tesouro durante a confusão. Pensa numa bicha ligeira. Kobe traz o barril, mas os piratas pegam achando que vão achar um goró lá dentro. Mas na verdade, dentro daquele barril, estava Luffy, o protagonista dessa história. Luffy acorda da soneca e já põe os piratas para dormir e sai à procura de uma merenda, pois estavam morrendo de fome. Enquanto invade a despensa, Kobe, esse garoto covarde, se apresenta para o Luffy e descobre que ele é um pirata também. Mas até que Luffy parece ser um cara bem legal. Enquanto isso, a ladra Ruivinha acaba encontrando o tesouro no navio da pirata Alvida. Kobe, enquanto conversa com Luffy, diz que sonha entrar para a marinha e prender piratas, e também prender Alvida, pois ela o sequestrou e o forçou a trabalhar durante 2 anos em seu navio. Luffy acha bacana que ele queira se tornar um marinheiro, e então diz a ele que deseja ser o rei dos piratas e encontrar o One Piece, o grande tesouro do pirata Gold Roger. Mas Luffy diz que se ele quer mesmo se tornar um marinheiro, ele tem que se tornar um cara mais corajoso. E nisso, Alvida ouve a conversa entre eles e descobre que tem um invasor a bordo, e acaba encontrando Luffy e Kobe na despensa do navio. Os piratas não perdem tempo e partem para cima do borrachudo, mas Luffy acaba derrotando a tripulação em 2 palitos. Alvida, sem acreditar no que tá vendo, vem enfrentar eles. Num acesso repentino de coragem, Kobe diz que não vai mais seguir ordens dela. Ele diz que se vai ser um marinheiro, não pode ter medo de uma pirata feiosa que nem ela. A bicha fica possessa e, aproveitando a deixa, Luffy já dá uma lapada que manda a bicha pra longe, derrotando assim a mais bela pirata de todos os tempos. Nesse meio tempo, a marinha se aproxima. Luffy e Kobe pegam um bote e fogem. E por acaso, a ladra ruiva já está num bote também, fugindo com o tesouro da pirata Alvida. Kobe então conta a Luffy que existe um pirata terrível chamado Roronoa Zoro, que está preso na base da marinha para onde eles estão indo. Luffy, inconsequente como sempre, decide que quer esse tal tesouro para o seu bando como primeiro membro de sua tripulação. Eles partem então em direção à base da marinha, Kobe para se alistar e Luffy para recrutar Zoro para o seu bando pirata. Luffy se diverte ao chegar na cidade, mas só de falar o nome de Roronoa Zoro, o caçador de piratas, as pessoas fogem com medo. Eles chegam à base da marinha e lá encontram Zoro preso. Segundo os moradores da cidade, ele está preso lá há vários dias, até que então uma garotinha corajosa tenta dar comida a ele. Mas então, um molequinho mimado, que é filho do comandante da base, manda prendê-la, pois é um crime grave tentar ajudar um criminoso. Luffy a salva e foge com a garota, e acaba descobrindo que Zoro está preso lá porque atacou Helmippo, aquele almofadinhas que é filho do comandante da base, que tentou machucar a menininha após ela sujar suas roupas com comida. O almofadinhas então entra no restaurante da mãe da menina, todo se gabando de ter capturado um bandido perigoso, e lá ele diz que vai executar Zoro e não soltá-lo. Luffy, que não gosta de injustiça, ouvindo a conversa, já aplica um corretivo no moleque covarde que corre pro papai. Mas o que ele não sabia é que esse moleque é filho do comandante da base, conhecido como Morgan, mão de machado, mas ele é um militar corrupto e tirano que maltrata o povo. Luffy então volta até onde Zoro está preso, mas ele diz a ele que não vai entrar pro seu bando pirata, mesmo porque falta pouco tempo para terminar sua punição. Mas Luffy já decidiu que era ele no bando, então ele vai buscar a espada dele para que eles possam fugir dali juntos. Zoro não tá acreditando na audácia desse moleque de chapéu de palha. Luffy chega onde estão erguendo uma estátua de Morgan mão de machado, fazendo a maior bagunça e sequestra um moleque mimado para recuperar a espada do Zoro que está no quarto dele. Enquanto está preso, Zoro tem uma lembrança de quando ele era criança e treinava junto com uma garotinha.
Essa garota parece ser alguém muito importante do passado dele. Zoro fica perdido nesses devaneios. Kobe aparece para soltá-lo. Conta que Luffy bateu no filho do capitão porque ouviu ele dizer que não cumpriria o acordo. Ele não soltaria Zoro, pelo contrário, mandaria executá-lo. Dentro da base, Luffy encontra a espada de Zoro. Não sabendo qual delas é, ele acaba levando as 3. Enquanto isso, o Capitão Morgan chega ao pátio e encontra Kobe, que está tentando soltar Zoro, e ordena que seus soldados executem eles ali mesmo. Os soldados atiram, mas Luffy chega bem na hora e salva eles no último momento, usando seus poderes de Homem Borracha, e deixa todo mundo de boca aberta. Zoro pergunta quem ele é. Luffy então se apresenta e diz que é o futuro rei dos piratas. Zoro pergunta se ele por acaso é algum tipo de maluco, mas Kobe diz que acredita nele e que Luffy o salvou também. Luffy então liberta Zoro e devolve as suas espadas. Os membros da marinha estão muito surpresos pela habilidade do Luffy, que tem a capacidade de se esticar feito borracha. O Capitão Morgan diz então que ele certamente comeu uma Akuma no Mi, um tipo de fruta do diabo, a fruta que concede diversos poderes a quem as consome. Ele ordena que ataquem, mas Zoro já está livre e domina a situação, que vai entrar em seu bando pirata, mas com uma condição, que ele pretende ser o maior espadachim do mundo e que ninguém vai atravessar seu caminho. Luffy concorda e parte pra briga também. Luffy diz que comeu a Gomu Gomu no Mi e se tornou o Homem Borracha. Agora o bicho pega. Luffy corre para enfrentar o Capitão Morgan mão de machado, que apesar de toda a marra, é derrotado com muita facilidade. Enquanto eles estavam distraídos, o filho mimado do capitão pega Kobe como refém. Mas Luffy está confiante e o salva mesmo estando prestes a ser atacado por Morgan. Mas Zoro já se considera parte do bando e dá o golpe final em Morgan, que cai derrotado mais uma vez. No final das contas, esse queixo de ferro nem era tudo isso. Os marinheiros ficam até felizes por verem seu comandante corrupto ser derrotado dessa forma. Parece que eles também não gostavam do capitão. Então Luffy, Kobe e Zoro ficam sem entender nada. Parece que ninguém gostava desse cara mesmo. Enquanto isso, na sala do comandante, aquela ladra ruiva procura por um mapa da Grand Line, mas um tal de Bug chegou lá primeiro. Ela só encontra um papel escrito com qualquer coisa nele. As pessoas da cidade ficam felizes e comemoram com um grande banquete aos seus salvadores. Elas agradecem por terem se livrado do comandante Morgan. Realmente, o Capitão Morgan era muito detestado. Zoro pergunta quem mais está no bando de seu navio pirata. Luffy diz que ele é o primeiro a se juntar e ainda não tem um navio, por enquanto. Kobe fala o quanto a Grand Line é perigosa, e que o continente que fica entre os mares se chama Red Line, e que o único que conquistou a Grand Line foi Roger, o rei dos piratas. Kobe diz que teme pela vida de Zoro e do Luffy, pois ninguém havia defendido ele antes, mas Luffy diz que pretende reunir uma tripulação bem forte para ir até lá. De repente então, outros marinheiros entram e agradecem por eles terem se livrado de Morgan mão de machado, mas dizem que eles precisam ir embora, porque apesar de tudo, eles são piratas, mas que não vão tentar prender eles. Não tendo mais nada o que fazer naquela cidade, Luffy decide partir então, mas Kobe fica para trás. Ele logo se coloca à frente do novo comandante da marinha e pede que ele aceite como recruta. O novo capitão autoriza seu alistamento e Kobe passa a fazer parte da marinha como novato. E então, numa cena muito cômica, todos eles vão se despedir de Luffy no porto. Até os marinheiros prestam continência, vai entender, né, cara? Enquanto isso, em outro lugar, a ruivinha safada finge estar à deriva para roubar o barco de uns piratas otários. Ela finge estar mal e se passa por donzela em perigo e foge com o barco e o tesouro dele. Eles caíram direitinho no conto da donzela. Luffy e Zoro estão em seu bar. Zoro diz que uma grande aventura e grandes perigos esperam no mar. Luffy então diz que prometeu a um grande amigo que um dia ele teria a melhor tripulação e seria o rei dos piratas. Zoro, então curioso, pergunta qual que é desse chapéu de palha. Ele diz que uma pessoa muito importante deu a ele, um tal de Shanks. Luffy se lembra de sua infância e do pirata que deu o chapéu a ele. Ele e os piratas estavam num bar, quando chega um grupo de encrenqueiros causando confusão quando descobrem que eles acabaram com toda a bebida. Então Shanks, o ruivo, oferece a última garrafa de bebida a eles, mas eles não aceitam e quebram a garrafa na cabeça dele. Dizem que não vão se contentar com só aquilo de bebida. Mas apesar de tudo, parece que o bando não levou tão a sério assim. Shanks não se defende, e o pequeno Luffy o chama de covarde, por ter ficado calado enquanto era humilhado, e acaba ficando emburrado esse moleque. Vendo uma fruta dentro de um baú em cima do balcão, Luffy acaba comendo a fruta. Shanks fica louco ao perceber que ele comeu a fruta do diabo que eles acharam no último saque. Shanks pergunta se ele está maluco por ter feito uma coisa dessas. Shanks diz que ele perdeu a capacidade de nadar e que seu corpo vai parecer uma borracha a partir de agora. Luffy mal acaba de comer e seu corpo já se estica, e o Ruivo dá maior bronca nele e ele foge. No caminho, ele encontra os bandidos que humilharam Shanks. Eles acabam atacando Luffy, que ainda está muito nervoso por causa daquele acontecimento. As pessoas da cidade ficam preocupadas, até o prefeito é chamado, mas o bando do Ruivo chega para ajudar o Luffy.
Shanks diz que deixou barato a parada do bar, mas que ele não gosta de ver seus amigos sendo desrespeitados, e não gosta de covardes, principalmente covardes que batem em crianças. Parece que os bandidos não entenderam o risco que estão correndo ainda. Eles mal se enfrentam e os bandidos já passam sebo nas canelas. Parece que os piratas do Ruivo são brabos mesmo, hein? O líder do bando foge de um barquinho e acaba levando Luffy para o mar como refém mais uma vez. Chegando lá, ele o joga na água. Mas o que ele não sabe é que Luffy não pode mais nadar depois de ter comido a fruta do diabo. De repente, então, um grande animal marinho, conhecido como Rei do Mar, aparece e devora o barquinho do bandido. A criatura tenta devorar Luffy, mas no último momento, Shanks chega e salva o garoto. Ele olha para a criatura com o olhar mais cruel já visto e a criatura foge, como se tivesse visto o diabo. Mas isso custou caro ao Ruivo, que acabou perdendo um braço. Luffy entra em desespero, mas o Ruivo diz que o que importa é que ele está salvo. Ele diz que Luffy foi muito corajoso em enfrentar os bandidos. Ele entrega a ele seu chapéu, fala que é seu maior tesouro e diz que um dia, quando Luffy se tornar um pirata também, vai poder devolver a ele o chapéu quando se encontrarem no mar. Todos vão se despedir deles, a vila inteira praticamente. Já deu pra notar que as pessoas da vila gostam muito do bando do Ruivo, apesar deles serem piratas, né? Luffy, depois de sonhar acordado, diz que tá morrendo de fome. Então, ele vê uma grande ave no céu, e já fica doido, e diz que vai comer aquele pássaro. Mas acaba sendo levado. Mano, esse moleque é desastrado mesmo, e o Zoro fica se perguntando que tipo de capitão azarão ele vai ser, e que enfurada ele entrou. O Zoro, então começa a remar e vai atrás dele. Mas por acaso ele acaba encontrando aqueles piratas que a Ruivinha roubou. Eles tentam roubar o barco de Zoro, que dá um sossega neles e faz eles remarem pra ele. Mudaram de ideia rapidinho os caras, né? Eles dizem que são do bando pirata de um tal de Bug, o palhaço. Mas Zoro diz que nunca ouviu falar desse terrível pirata. Eles contam a Zoro que uma magrela ruiva enganou eles e levou seu barco embora com todo o tesouro do Capitão Bug. Já em terra firme, aquela ruivinha está fugindo, após conseguir roubar um mapa que ela havia ido procurar na base da marinha. Ela está fugindo quando de repente cai alguém do céu. Essa ruivinha ainda não sabe, mas vai entrar numa fria com esse pirata de chapéu de palha e o espadachim de cabelo verde. Assim começa uma nova aventura. Bom, assim termina o primeiro arco de One Piece, conhecido como Romance Dawn. E se você quiser mais, deixa seu comentário, já curte e se inscreva no canal para ver mais aventuras. E se você gosta de clássicos, aproveite também para assistir os outros vídeos do canal.